exercício de corrente elétrica, se vocês puderem fazer e pedir para mim, ótimo. Se vocês não puderem fazer, não se preocupem demasiadamente. Por quê? Porque a elétrica vai cair agora para o final do ano. Então, eu creio que esse número simulado ela não vem com muito peso, ok? Mas a parte teórica vocês têm que saber. E eu presumo que a parte de contas, aí, a parte matemática, seja mais leve nessa primeira prova. Então, é mais importante que vocês estejam familiarizados com essa parte aí da introdução do conteúdo. Tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai conseguir ter corrente elétrica? A gente viu, então, que a gente tem que produzir uma diferença de potencial. A gente produziu uma diferença de potencial antes da seguinte forma. A gente tinha lá uma carga, né? A gente tinha uma carga, e essa carga aí, ela produzia aí no espaço uma perturbação, né? Essa perturbação a gente chamava de campo. E aí, como a gente tinha aí vários pontos neste campo, quem estava à mesma distância da carga estava no mesmo potencial. E essa diferença aí de potencial fazia com que a carga pudesse se mover. Então, eu pus aqui uma carga, vou colocar essa carga aqui. Nossa, aqui é muito mais rápido que no mouse. Eu vou pôr aqui uma carga negativa. Eu quero que vocês me digam aí como é que vai ser a movimentação dessa carga negativa. Para onde que essa carga vai se movimentar? Para a carga geradora, que é essa daqui. Vou contar para ela. Que é essa roxa. Ou ela vai se movimentar para longe dessa carga roxa? Me falem aí. Repete a pergunta, Michele. Vocês estão dormindo aí? Eu queria, viu, Michele? Para a geradora, Michele, porque ela busca potencial maior. Ah, peraí. Mas aqui, essa carga aqui é uma carga o quê? Negativa. Ela Sim. vai contra as linhas do campo. É uma carga negativa. O que você está repreendendo aí? O que você está com medo? Ah, é conversa. A última respondeu, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se essas duas cargas são negativas, essa carga aqui em laranja, ela vai, ó, fugir para cá. Então, o que acontece? A gente tem essas linhas de campo em roxo e a gente tem a movimentação da carga negativa contra o sentido das linhas de campo. Não foi assim que a gente estudou isso? Sim. Ótimo, foi assim. Agora, o que a gente vai fazer? Em vez de criar essa perturbação no espaço todo, nós vamos criar essa perturbação só dentro do fio. A gente vai criar a diferença de potencial dentro do fio. E aí, o que nós vamos fazer? Para criar essa diferença de potencial, que lá na carga pontiforme era estar mais distante ou mais perto da carga geradora, a gente vai colocar uma pilha ligada no fio. Aí a pilha ligada no fio. Essa pilha, ela fornece essa diferença de potencial. Uma pilha dessa, gente, ela é assim, ó. Ela tem desse lado aqui, ó, onde é o maisinho, 12 volts. Ai, que feiura! Ela tem aqui. Ih, quer não. 12 volts. E do lado de cá, 0 volts. Isso é diferente de potencial? É ou não é? Cadê vocês? Não me deixe sozinha, não. Aí, a gente vai desenhar aqui as linhas de campo. As linhas de campo dentro do fio. Como o fio é fininho, eu vou desenhar uma linha de campo só. A linha nasce do positivo. Aqui, ó. A linha nasce aqui do positivo. Ó. Então, vai ser esse sentido, ó. E vai morrer aqui no negativo. Então, esse aí é o vetor o quê?
É o vetor campo. Criei um campo dentro do fio. Os meninos do terceiro ano, vocês já viram isso aqui, gente. Eu já dei aula aqui para vocês. Eu estou voltando, porque o pessoal ontem do Premed não conseguiu assistir a minha aula, porque a internet estava muito ruim. Então, eu estou me repetindo por isso. Tá aqui a linha de campo. O que o bendito do elétron faz? Que ele é do contra. O que ele faz? Ele vai se movimentar a favor ou contra essa linha de campo? Contra. Contra. Então, tá aqui, ó. O elétron vai se movimentar contra a linha de campo. E aí eu vou conseguir uma movimentação de elétrons aqui, ordenada, porque vai estar todo mundo para o mesmo lado. Então, vai estar todo mundo saindo aqui do negativo e indo para o positivo. Que elétrons são esses? É o elétron que está dentro da pilha, que vai sair da pilha e vai passar no fio e vai alimentar a lâmpada? Não. É o elétron do próprio fio, da própria lâmpada. Quando a gente submete esse fio a essa diferença de potencial, e esse fio é metálico, então ele tem elétrons livres na camada de valência, esses elétrons livres na estrutura atômica, que tem liberdade de movimentação, a gente vai criar com essa diferença de potencial um movimento ordenado. Esses elétrons tudo vão contra o sentido do campo, eles vão todos se mover no sentido contrário ao campo. E aí, são os elétrons se movendo, os elétrons do próprio fio e da própria lâmpada se movendo aqui. Ok? Então, geramos uma DDP faz movimentação eletrônica, nós temos elétrons livres no fio, por isso que o fio vai ser de cobre, por isso que o fio vai ser de prata, por isso que o fio vai ser de ouro, vai nada, né? Não vai ser esse dinheiro lá todo não. Mas vamos fazer de cobre, por quê? Porque tem que ser de metal, porque tem que ter elétron livre. Se eu fizer esse fio de madeira, estrutura de madeira, de plástico, não vai adiantar nada, não vou ter elétron livre para eu colocar o elétron daí. Ou então vou ter que gerar uma diferença de potencial tão grande, um campo tão grande, que eu faça o isolante virar o quê? Condutor. Vocês já aprenderam isso também, né? Então nós não vamos fazer isso para que gerar um campo tão grande. Então a gente coloca aí então um fio que seja condutor, que tenha elétron livre para se movimentar. Aqui eu pus uma animaçãozinha, deixa eu pôr ela para mover aí, né? Para fazer valer o meu serviço. Aí, aqui a gente tem um circuitinho montado. Deixa eu pegar o mouse aqui para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um circuitinho montado. Aí, o que é o meu circuito? O que é um circuito, então? Um circuito, eu preciso de alguém que gere uma DDP. Então, é essa pilha aí, ó. Essa pilha está gerando uma DDP. Aqui, eu tenho um voltímetro ligado para saber se está passando tensão aqui, e tá, porque olha o voltímetro se movendo. E aqui, gente, eu faço uma chave. Quando essa chave está aberta aí, ó, que vocês estão vendo, esse desenho à direita aí no alto, quando a chave está aberta, olha que o voltímetro ele marca 0, não marca nada. A hora que eu fecho, então eu fecho o circuito, e aí eu tenho a pilha, a chavinha aqui, o circuito aberto, ó, aberto, fechado. Então, isso é um fio, uma chave, uma pilha. Aí, nosso primeiro circuitinho aí, pra vocês verem como é que é o circuito. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Agora é o seguinte. A gente viu que o elétron, a tendência de movimentação do elétron é contra o campo. Só que os primeiros estudos que foram feitos com corrente foram antes de se estudar eletricidade. Então, os estudos foram feitos com pilhas molhadas, né? Aí eu trouxe aqui o exemplo para vocês dessa pilha aqui de Daniel. Eu tenho essa pilha aqui molhada. Sim? E aí, os primeiros estudos foram assim, ó. Eles criaram uma diferença de potencial, ó. Um positivo e um negativo. E aí eles viram que os cátions se moviam. E aí eles falaram lá, no comecinho dos estudos, que a corrente, então, era movimentação. Eu não tenho teclado aqui, né? Então, deixa eu escrever com minha letra aqui. Que a corrente, mas se eu abrir o teclado, vai demorar mais. Que a corrente, então, era essa movimentação de cargas positivas na unidade de tempo.
Então, como a corrente lá atrás foi definida como a movimentação de cargas positivas na unidade de tempo, a gente ficou com essa definição estática, de que a corrente, então, era essa movimentação de cargas positivas na unidade de tempo. Então, é o seguinte, colocamos aqui, ó, o fio. Esse aqui em vermelho, ó, isso aqui em vermelho é o campo. E aí, quando eles foram fazer esses estudos, eles fizeram, então, com essa carga positiva. Cortaram uma seção transversal aqui, ó. E aí eles foram contando. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4 elétrons, passou 4 prótons, perdão, passou 4 cargas na unidade de 1 segundo. Então, passou lá 4 prótons. A carga de um próton é igual a carga de um elétron, que é igual a quanto? Igual a quanto? Para carregar, deixa eu ver. Ela vai quanto, gente? Quanto é que é a carga elementar? 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19 em 1 segundo. Então, eles fizeram um estudo da corrente para essa carga positiva, para os cátions lá na pilha molhada. Aí a gente veio estudando, descobrimos eletricidade, coisa que não era tão difícil assim, né? Então, vai ser assim, ó, 4 vezes 6 é quanto? 24 vai 2, 4, 5, 6, vezes 10 a menos 19. Então, a unidade, já vou olhar no chat, a unidade é Coulomb por segundo. E aí, Um teste no chat. foi teste? Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, é o seguinte. A gente vai ter, então, o estudo lá atrás, histórico, de cátions se movimentando. Mas aí, a hora que a gente entrou em circuito, a gente foi movimentar quem? O elétron. Porque é o elétron que tinha ali movimentação, que tinha liberdade de movimentação. E aí a gente vai ter, então, o elétron se movendo, e o elétron, olha aqui, ó. Aqui tá bonitinho, ó. Olha que o elétron ele vai contra o sentido do campo. Esse aqui é o campo elétrico. Então, o elétron ele vai contra o sentido do campo. Então, quando a gente for trabalhar com corrente, a gente vai entender que o elétron ele segue a corrente real. Então, olhem só. Vou fechar aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem uma bateria. Aqui está o polo positivo. Vamos dizer que é uma bateria de carro. Vamos dizer que 36 volts. Deixa eu trocar a pente. Está muito ruim. Vamos dizer que aqui é 36 volts. Ficou melhor? E aqui é 0 volts. Tá? Se eu fiz esse campo assim, eu sei que o campo sai do positivo e vai para o negativo. Esse é o vetor campo. Esse aqui é o sentido da corrente real. Os elétrons vão assim, ó. O sentido da corrente real é esse. A gente vai chamar isso aqui de corrente real. Ó. Sentido real da corrente. E só que a gente vai trabalhar com uma corrente convencional. A gente convencionou, então, que corrente é movimento de carga positiva. Então, se o elétron está indo da esquerda para a direita, a corrente é da direita para a esquerda. Vocês estão entendendo que essa é a convenção? Que o elétron se move, sim, no sentido contra as linhas de campo do campo que foi formado dentro do fio, mas que a gente vai trabalhar com a corrente convencional, que é como se essa movimentação fosse de cargas positivas. Todo mundo entendeu? Fala agora, Ocassi. Até a próxima aula. Então tá. Vamos passar para o próximo slide. A gente já está babando de saber isso, né? Então, agora a gente vai ver como é que a gente faz a definição matemática da corrente, que é igual que eu acabei de fazer lá quando a gente estava trabalhando com os cátions se movendo. A gente tem um fio aqui. Ó, esse fio tem uma área aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um corte do fio, ó.
Tá aqui o fio e a gente tá vendo através dele. Visão de raio-x. E aí a gente fez um corte aqui, um corte transversal. Transversal é quando a gente corta assim, ó. Longitudinal é no sentido do comprimento, assim, ó, de onde é mais longe. E aqui a gente fez um corte transversal, pela cintura do fio. E aí a gente analisou aqui quanto de elétrons passavam na unidade de tempo. Então, para a gente achar a corrente, a gente vai fazer o número de elétrons vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo. E aí, então, número de elétrons não tem unidade de medida. Carga de um elétron é dada em Coulomb. Deixa eu apagar, ficou muito feio. É dada em Coulomb. E o tempo vai ser dado em segundos. A essa unidade de medida, Coulomb por segundo, a gente vai batizar, então, de ampere. A gente sabe quando é um batismo em homenagem, a gente vai usar, então, a letra maiúscula. Então, a corrente I vai ser dada em unidades de ampere, em A, ok? Que é Coulomb por segundo. Então, vamos continuar aí. Bom, se a gente observar essa equação, a gente nota aqui que a gente tem o tempo inversamente proporcional à corrente. Então, quanto maior for o tempo, menor vai ser a corrente. No gráfico de inversamente proporcional, a gente tem nossa amiga, nossa querida, que a gente está cansado de saber analisar isso aqui, que é a hipérbole, quando a gente vai tratar do gráfico. Então, se a gente tiver um gráfico de corrente versus tempo, se são grandezas inversamente proporcionais, eu tenho aí, então, uma hipérbole, certo? Toda vez que tem grandeza inversamente proporcional, a gente tem uma hipérbole. Notem que não é uma hipérbole muito pronunciada, porque a relação é de inversamente proporcional apenas. Não é inversamente proporcional com o quadrado, por exemplo, que a gente tem uma hipérbole sempre mais excêntrica. Não, é uma hipérbole menos pronunciada. Eu ensinei vocês lá em cinemática que quando a gente trabalha com gráfico e você tem uma equação, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Você tem a equação, você observa, deu para ver aí que eu colori? Não, vou colorir de novo. Você tem uma equação. No gráfico, como a gente faz um gráfico bidimensional, a gente faz um gráfico com 2 dimensões apenas, vão 2 grandezas lá, né? E sempre a gente tem mais de 2 grandezas sendo relacionadas numa equação. Então, essas 2 grandezas vão estar explícitas. Se a sua equação constar de apenas 3 grandezas, a outra grandeza, ela tem que estar implícita no teu gráfico da maneira mais óbvia que você puder encontrar. Então, você tem aí explícito, corrente e tempo. Está faltando quem? Para aparecer nesse gráfico. Está faltando carga. E aí a carga vai ser quem? A carga vai ser a área do gráfico abaixo da curva hiperbólica. Ó, ficou bom assim, ó. Tá muito grosso para eu pensar. Aí, ó. Então, a carga será a área do gráfico entre corrente e tempo. Ô, Michele. Essa foto, eu estou escutando a aula inglês toda. Fala, Guilherme. Por que quanto maior o tempo, menor a carga, sendo que a quantidade que passa, digamos assim, na seção transversal, seria a mesma? Não, é assim, ó. Você tem um fluxo constante, uma velocidade constante, né, Guilherme? Sim. Você tem um fluxo a uma velocidade constante. Então, assim, ó, a hora que está passando como é que fala? Essa movimentação de elétrons, Esse fluxo? se você pegar ela em 1 segundo, quanto menos tempo você pegar ela aqui, ó, como é que eu vou te explicar, Guilherme? É óbvio, mas eu não estou entendendo muito a tua dúvida. Você fala como é que ela é inversamente proporcional? Porque você falou que quanto maior o tempo, é menor a corrente, né?
Então, mas se você, Maior o tempo. se você fixar a carga, fixa a carga na tua mente. Sim, sim, Quando você vai comparar alguns grandezas, você fixa a outra. sim. Tá? Então, vamos fixar a carga. Tem 4 elétrons passando. Certo. Tem 4 elétrons. Se o tempo for 8 segundos, quanto que vai ser a corrente? Calma. Se o tempo for 8, Meio elétron. 32. Meio elétron por segundo. É meio por segundo, isso. Se forem os mesmos 4 elétrons, mas passar em 1 segundo, vai ser quantos elétrons por segundo? Ah, entendi. Vai ser mais, né? Entendeu? Entendi. Então, vou limpar. Até aqui tá tranquilo? Tá sossegado? Como é que a gente mede corrente? A gente mede corrente, que é ampere com amperímetro. Tá? Então, a gente vai usar para medição de corrente um amperímetro. Oxi. Vamos usar um amperímetro. Para medir tensão, que é dada em volts, a gente usa um voltímetro. Para medir resistência, que é uma grandeza que a gente vai ver agora mesmo, a resistência é medida em ohms. Ohms é assim, ó, ferradurinha. Então, a gente vai usar um ohmímetro. Então, um aparelho que tem essas três funções juntas, ele é chamado de multímetro. Né? Ele faz a multifunção. Então, você tem um multímetro. E é interessante, a gente vai ver no outro capítulo, que a gente tem a forma de usar esse aparelho para o que eu necessitar. Então, assim, ó, eu giro esse botão aqui, ó, e coloco ele onde eu quero. Se eu quero medir tensão, eu boto ele aqui. Se eu quero medir resistência, eu boto ele aqui. Se eu quero medir corrente, eu boto ele aqui. E aí o resultado sai aqui, ó, nessa telinha. E porque é um multímetro digital. Notem o seguinte, a gente tem que saber ligar esse aparelho. Se eu quero medir corrente, e corrente é o número de elétrons que passam ali na seção transversal, eu tenho que ter um perímetro